Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho neste abençoado dia 21 de dezembro de 2024, sábado, precisamente às 10 horas e 25 minutos, compartilhar convosco mais uma leitura da santa, fiel e gloriosa palavra do Senhor Deus. Primeiramente, com a vossa permissão, eu quero fazer um pequeno adentro, uma minuta histórica quanto ao propósito desse salmo didático, Salmo 78 do salmista sábio, qual relata sobre as ações e providências divinas na história do povo de Deus, Israel. Esse salmo, escrito por Asaf, ele foi escrito para relembrar aos israelitas porque eles sobreviveram tantos julgamentos divinos devastadores durante a sua história. O salmo de Asaf, ele foi expresso em forma de cântico, e o propósito dele foi admoestar o povo de Deus, exortar sobre as falhas espirituais dos antepassados, das gerações passadas do povo hebreu, bem como para que as novas gerações aprendessem com os erros dos pais quanto a desobedecerem a palavra do Senhor Deus, os preceitos e mandamentos do Senhor, e que eles deveriam tentar se esforçar, esmerar com zelo para não se tornarem incrédulos como as gerações passadas foram, e atentar diligentemente quanto a observar os preceitos do Senhor e instruir os seus filhos, não esconder nada das próximas gerações, povo hebreu, para que eles aprendessem com os erros e as falhas dos antepassados e não estivessem mais sob o julgamento do Senhor Deus. Eles deveriam obedecer e atentar para a palavra de Deus e vigiar contra a incredulidade, a idolatria e a desobediência, que são atos que atraem a ira do Senhor, e sobre tais coisas o castigo do Senhor é sério. O salmista Asaf, portanto, ele relata por esses 72 versículos, ele reporta as ações de livramento e providências do Senhor Deus para com o teu povo, Israel, ao longo da história. Povo de Deus, Israel, povo escolhido, povo abençoado. E este povo, aquela geração de Israel, eram pessoas altivas, alguns. Eles tinham duplo ânimo, eles tinham um coração inconstante. Alguns possuíam espírito de infidelidade em desfavor do Senhor Deus. Em desfavor do Senhor Deus fiel, provedor, protetor e mantenedor das vidas deles. Porque o coração deles não era firme para com o Senhor Deus, Redentor. Eles desprezaram todos os feitos do Senhor, todas as suas ações de livramento, providência
e suas fiéis misericórdias em favor das suas finitas vidas. Esta geração, povo hebreu, eles responderam às benevolências e misericórdias do Senhor com total ingratidão, entregando-se às idolatrias vãs em detrimento do abandono da misericórdia do Senhor Deus. Eles desprezaram o Senhor Deus no esquecimento da avultosa ação de livramento. O Senhor Deus, forte e poderoso, através de seu servo Moisés, operou glorioso sinal e gloriosa maravilha quando os resgatou com forte poder das mãos de Faraó. Que livramento o Senhor havia concedido ao povo hebreu naquela época. Livramento grande resgate de libertação que estará sempre patenteado para louvor, honra e glória do nome do Senhor dos Exércitos, cujo Senhor é o seu nome. Está patenteado na história de todo mundo, todas as eras, em todas as gerações, ficou patenteado o livramento do povo de Deus da escravidão de Faraó. Deus libertou o povo, tirando eles do Egito com mão forte, através das mãos de Moisés. Grandes maravilhas o Senhor repetiu naquela ocasião. A história registrou, está patenteado e ninguém contesta. Ninguém contesta o que está firmado, patenteado na Bíblia. Porque Deus faz todas as coisas segundo o seu propósito. Ele está no céu, faz tudo o que lhe apraz. E pelo seu grande poder, Deus sepultou os inimigos de Israel, do povo dele, os quais os haviam escravizado. Deus os sepultou no profundo mar e dirigiu o seu povo com segurança pelas mãos de Moisés e Arão, como ovelhas, os quais guiaram o povo de Deus pelo deserto como um rebanho, direcionando-os pela guia de Deus até a sua terra santa. Em contrapartida, mesmo gozando da misericórdia, proteção, providência e benignidade do Senhor, continuamente recebendo o maná ao ponto dos anjos, experimentando das melhores bênçãos excelentes de provisão para o sustento e manutenção da vida deles no deserto, e eles recebendo água da rocha. O Senhor fez que manasse água no deserto. Eles vivenciaram esse sinal e essa maravilha, desfrutaram de todas essas bênçãos, gloriosas bênçãos, benditas bênçãos excelentes do Senhor no deserto. Todavia eles tentaram e resistiram ao Deus Altíssimo e pecaram contra Ele em várias condutas reiteradas de desobediência, rebelião e infidelidade. Conscientemente, o povo de Deus pecou dessa forma contra o Senhor Deus, contra a sua santidade. Desprezaram os grandes feitos do Senhor Deus, os grandes feitos da ação de providência e livramento. E por este contexto histórico testemunhável, o qual será reputado a partir de então por este salmo histórico, Salmo 78,
em seus 72 versículos, escritos pelo salmista sábio, inspirado por Deus, teceremos então as seguintes considerações. Enquanto nós, como povo de Deus, no presente século, como Igreja do Senhor Jesus, como servos e servas de Deus, o Senhor Deus Altíssimo, Santo Deus, justo juiz, Senhor de nossas vidas, vamos ponderar quanto nessa possibilidade e vigiarmos quanto a isso. E quando rebelarmos contra o Senhor Deus através de atitudes pecaminosas, deliberadas, o Espírito Santo que habita em nós, ele se entristece e, por consequência, estamos sujeitos ao juízo do Senhor Deus, justo juiz. Logo, não devemos nos rebelar contra o Senhor Deus e nunca nos entregarmos à idolatria vã. Neste pecado de rebeldia, nessa insensatez, estaremos abandonando e desprezando aquele que nos é misericordioso. Senhor Deus, vamos estar abandonando as suas fiéis misericórdias, que é as causas de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada dia. Deus é fiel para conosco. Não vamos nos entregar a esse pecado de insensatez, de idolatria, rebelião contra o Senhor Deus, abandonando e desprezando tudo quanto Ele já fez em nossa vida, desprezando a salvação que veio da parte de Deus, como veio o Senhor Jesus. Então vamos desprezar aquele que nos é misericordioso todos os dias. Nessas insensatez, rebelião, imprudência e falta de vigilância quanto a obedecer os mandamentos do Senhor Deus, a sua palavra, sofreremos as devidas consequências, estaremos sujeitos ao justo juiz, estaremos sujeitos às correções e ao castigo do Senhor Deus, às punições devidas impostas pelo Senhor Deus. Porque que nós semearmos, iremos colher. Nós, como Igreja do Senhor Jesus, como povo de Deus no presente século, devemos ler, examinar, meditar e relevar o texto e contexto desse salmo histórico, consoante as ações de livramentos e providências do Senhor Deus em favor do seu povo Israel ao longo da história, e aludir tal testemunho glorioso para o nosso tempo presente e aplicar em nossas vidas pessoais, na nossa vida diária, na nossa vida espiritual. Quanto às exortações em relação à desobediência e incredulidade da palavra de Deus, devemos atentar para essa lição, relevante lição extraída do Salmo 78. E nesta exortação de Deus, quanto a observar as consequências que iremos sofrer quanto
a incredulidade e a desobediência da palavra do Senhor Deus. Atentemos para isso, porque toda desobediência à palavra de Deus pela rebeldia implicará em sanções da parte do Senhor Deus. Estaremos sujeitos a essas consequências, ao justo juízo do Senhor Deus, ao justo juízo da justa justiça do Senhor Deus. Vigiemos, pois. Na epístola de 1 Pedro, no capítulo 4, nos exorta e esclarece quanto, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Glórias a Deus, louvado seja Deus. Passemos a leitura neste momento do Salmo 78, cujo título é a providência divina na história do seu povo. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como um dique, guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismo. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode, acaso, Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado
Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que seus dias se dissipassem no sopro, os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e na solidão o provocaram, tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou as larvas às suas colheitas, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedras lhe destruiu as vinhas, e os seus sicômoros congeados. Entregou a saraiva o gado deles, e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira. Cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança,
e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com seus altos. E o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo degolou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhes culminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que amava, e construiu seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Deus, glórias ao justo. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde. Que a paz de Deus esteja convosco. Aqui Moisés a este lugar, Israel assim lamentou então. Moisés a Deus clamou, e Deus lhe falou: por que clamais a mim? Toca nestas águas